Seja bem-vindo ao Projeto Trivium. Nosso objetivo é ajudar a divulgar algumas das grandes obras da literatura, filosofia, pedagogia e etc. Recomendamos que a escuta deste audiobook seja acompanhada pelo livro em sua versão física ou digital. Caso queira, deixaremos o link do livro da Amazon. A sua compra pode nos ajudar a levar este projeto adiante. Curta e compartilhe para que o Projeto Trivium alcance mais pessoas. Vale lembrar que essa é uma leitura amadora do livro, portanto peço desculpas por qualquer erro na pronúncia de nomes e palavras que possam ocorrer. Desejamos a todos uma boa leitura. Opúsculo sobre o modo de aprender e meditar. A humildade é necessária ao que deseja aprender. A humildade é o princípio do aprendizado, e sobre ela muita coisa tem sido escrita. As 3 seguintes, de modo principal, dizem respeito ao estudante. A primeira é que não tenha como vil nenhuma ciência e nenhuma escritura. A segunda é que não se envergonhe de aprender de ninguém. A terceira é que quando tiver alcançado a ciência, não despreze aos demais. Muitos se enganaram por quererem parecer sábios antes do tempo, pois com isso envergonharam-se de aprender dos demais o que ignoravam. Tu, porém, meu filho, aprende de todos, de boa vontade, aquilo que desconheces. Será mais sábio do que todos, se quiseres aprender de todos. Nenhuma ciência, portanto, tenhas como vil, porque toda ciência é boa. Nenhuma escritura, ou pelo menos nenhuma lei desprezes, se estiver à disposição. Se nada lucrares, também nada terás perdido. Diz de fato o apóstolo: Omnia legnes quad bona sunt tenentes. 1 Tessalonicenses 5:21. O bom estudante deve ser humilde e manso, inteiramente alheio aos cuidados do mundo e às tentações dos prazeres, e solícito em aprender de boa vontade de todos. Nunca presuma de sua ciência, nunca queira parecer douto, mas sê-lo. Busque os ditos dos sábios e procure ardentemente ter sempre os seus vultos diante dos olhos da mente como um espelho. 3 coisas necessárias ao estudante. 3 coisas são necessárias ao estudante: a natureza, o exercício e a disciplina. Na natureza, que facilmente percebe o que foi ouvido e firmemente retenha o percebido. No exercício, que cultive o senso natural pelo trabalho e diligência. Na disciplina, que vivendo louvavelmente componha os costumes com a ciência. Prime pelo engenho e pela memória. Os que se dedicam aos estudos devem primar simultaneamente pelo engenho e pela memória, ambos os quais em todo o estudo estão de tal modo unidos entre si que, faltando um, o outro não poderá conduzir ninguém à perfeição. Assim como de nada aproveitam os lucros onde faltam os vigilantes, e em vão se fortificam os tesouros quando não se tem o que neles guardar. O engenho é um certo vigor naturalmente existente na alma, importante em si mesmo. A memória é firmíssima percepção das coisas, das palavras, das sentenças e dos significados por parte da alma ou da mente. O que o engenho encontra, a memória custodia. O engenho provém da natureza, é auxiliado pelo uso, é embotado pelo trabalho e moderado, e aguçado pelo exercício moderado. A memória é principalmente ajudada e fortificada pelo exercício de reter e de meditar assiduamente. A leitura e a meditação. 2 coisas há que exercitam o engenho: a leitura e a meditação. Na leitura, mediante regras e preceitos, somos instruídos pelas coisas que estão escritas. A leitura é também uma investigação do sentido por uma alma disciplinada. Há 3 gêneros de leitura: a do docente, a do discípulo e a do que examina por si mesmo. Dizemos de fato: leio o livro para o discípulo, leio o livro pelo mestre, ou simplesmente leio o livro. A meditação. A meditação é uma cogitação frequente com o conselho que investiga prudentemente a causa e a origem, o modo e a utilidade de cada coisa. A meditação toma o seu princípio da leitura, todavia não se realiza por nenhuma das regras ou dos preceitos da leitura. Na meditação, de fato, nos deleitamos, discorrendo como que por um espaço aberto, no qual dirigimos a vista para a verdade a ser contemplada,
admirando ora esta, ora aquelas causas das coisas, ora também penetrando no que nelas há de profundo, nada deixando de duvidoso ou de obscuro. O princípio da doutrina, portanto, está na leitura, a sua consumação na meditação. Quem aprende a amá-la com familiaridade e a ela se dedicar frequentemente, tornará a vida imensamente agradável e terá na tribulação a maior das consolações. A meditação é que mais do que todas as coisas segrega a alma do estrépito dos atos terrenos. Pela doçura da sua tranquilidade, já nesta vida nos oferece de algum modo um gosto antecipado da eterna, fazendo-nos buscar e inteligir pelas coisas que foram feitas, aquele que as fez. Ensina a alma pela ciência e aprofunda na alegria, fazendo com que nela encontre o maior dos deleites. 3 gêneros de meditação. 3 são os gêneros de meditação. O primeiro consiste no exame dos costumes, o segundo na indagação dos mandamentos, o terceiro na investigação das obras divinas. Nos costumes, a meditação examina os vícios e as virtudes. Nos mandamentos divinos, os que preceituam, os que prometem, os que ameaçam. Nas obras de Deus, as em que ele cria pela potência, as em que ele modera pela sabedoria, as em que coopera pela graça, as quais todas tanto mais alguém conhecerá, quanto sejam dignas de admiração, quanto mais atentamente tiver se habituado a meditar as maravilhas de Deus. Do confiar à memória aquilo que aprendemos. A memória custodia, recolhendo as coisas que o engenho investiga e encontra. Importa que as coisas que dividimos ao aprender, as recolhamos confiando-as à memória. Recolher é reconduzir a uma certa breve e sucinta suma as coisas das quais mais extensamente se escreveu ou se disputou, o que foi chamado pelos antigos de epílogo, isto é, uma breve recapitulação do que foi feito. A memória do homem se regozija na brevidade, e se é dividida em muitas coisas, torna-se menor em cada uma delas. Devemos, portanto, em todo estudo ou doutrina, recolher algo certo e breve, que guardamos na arca da memória, de onde posteriormente, sendo necessário, as possamos retirar. Será também necessário revolvê-las frequentemente, chamando-as para que não envelheçam pela longa interrupção do ventre da memória ao paladar. As 3 visões da alma racional. Diferença entre meditação e contemplação. 3 são as vias da alma racional: o pensamento, a meditação e a contemplação. O pensamento ocorre quando a mente é tocada transitoriamente pela noção das coisas, quando a própria coisa se apresenta subitamente à alma pela sua imagem, seja entrando pelo sentido, seja surgindo da memória. A meditação é um assíduo e sagaz reconduzir dos pensamentos, em que nos esforçamos por explicar algo obscuro ou procuramos penetrar no que é oculto. A contemplação é uma visão livre e perspicaz da alma de coisas amplamente esparsas. Entre a meditação e a contemplação, o que parece ser relevante é que a meditação é sempre das coisas ocultas à nossa inteligência. A contemplação, porém, é das coisas que, segundo sua natureza, ou segundo a nossa capacidade, são manifestas, e que a meditação sempre se ocupa em buscar alguma coisa única, enquanto que a contemplação se estende à compreensão de muitas ou também de todas as coisas. A meditação é, portanto, um certo vagar curioso da mente, um investigar sagaz do obscuro, um desatar do que é intrincado. A contemplação é aquela vivacidade da inteligência que, possuindo todas as coisas, as abarca em uma visão plenamente manifesta, e isso de tal maneira que aquilo que a meditação busca, a contemplação possui. 2 gêneros de contemplação. Há, porém, 2 gêneros de contemplação. Um deles é que o primeiro, e que pertence aos principiantes, consiste na consideração das criaturas. O outro, que é o último e que pertence aos perfeitos, consiste na contemplação do Criador.
No livro dos Provérbios, Salomão principiou como que meditando. No Eclesiastes, elevou-se ao primeiro grau da contemplação. Finalmente, no Cântico dos Cânticos, transportou-se ao Supremo. Para que possamos, então, distinguir entre estas três coisas pelos seus próprios nomes, diremos que a primeira é a meditação, a segunda, especulação e a terceira, contemplação. Na meditação, a perturbação das paixões carnais, surgindo importunamente, obscurece a mente inflamada por uma piedosa devoção. Na especulação, a novidade da insólita visão a levanta à admiração. Na contemplação, o gosto de uma extraordinária doçura a transforma toda em alegria e contentamento. Portanto, na meditação, temos solicitude, na especulação, admiração, na contemplação, doçura. 3 partes da exposição. A exposição contém 3 partes: a letra, o sentido e a sentença. A letra é uma correta ordenação das palavras, a qual também chamamos de construção. O sentido é um dele. Obrigado por ouvir até o final. Curta e compartilhe para nos ajudar a crescer.